para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos pelo privilégio que nos deu podermos te louvar. E pedimos, ó Pai, as tuas bênçãos sobre a meditação da tua palavra nessa manhã, que possa trazer edificação para todos nós. Nós oramos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós vamos dar continuidade no que estamos estudando sobre a mutualidade, né? São os mandamentos recíprocos que Deus tem para nós e estamos estudando sobre a edificação, né? E aprendemos estamos com uns 2 ou 3 estudos nesse tema. É um tema muito importante, como todos os outros, né, da Bíblia, né, com certeza. Mas o tema da edificação, ele também não deixa de ser importante, porque ele é muito necessário para a igreja. A igreja precisa, cada dia, buscar a edificação de si mesmo, cada membro, e a edificação mútua, ou seja, do corpo de Cristo. Todo o corpo precisa ser edificado. E eu não vou fazer essa pergunta, que vai ser difícil para vocês responderem, porque não vão conseguir lembrar, né? Que eu falei no domingo passado, um dos pontos muito importantes que traz edificação para a igreja, né? Qual uma das práticas que devemos ter para que a igreja seja edificada, que é o bom testemunho. O nosso bom testemunho na sociedade já faz com que a edificação seja feita na igreja. Ao darmos um bom testemunho, as pessoas vão respeitar o Evangelho, porque vão observar que existe um povo que é diferente. Tem pessoas que ainda prezam pela palavra de Deus, que ainda buscam viver uma vida consagrada. E nós precisamos clamar ao Senhor a cada dia para vivermos dessa forma, né? Vivermos buscando ao Senhor, vivermos buscando a edificação do corpo de Cristo. E podemos até dizer assim, que o primeiro passo que devemos dar para a edificação do corpo de Cristo é o nosso bom testemunho. Porque não adianta nada nós fazermos todas as outras coisas com relação à edificação, se não temos um bom testemunho na sociedade. Tudo vai cair por terra, certo? Então, o primeiro passo, dar um bom testemunho, onde passarmos, e aí acrescentarmos os outros detalhes. Eu vou pedir ao irmão Wilker que possa ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. 1 Tessalonicenses 5 e 11. Que Deus abençoe a sua santa palavra, né? Esse é o versículo-chave do estudo, ou podemos dizer, dos vários estudos que estamos fazendo com esse tema da edificação. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, né, dando ordens, né? Está aqui no imperativo: consolai-vos e edificai-vos reciprocamente. Então, é um mandamento recíproco. Todos os membros do corpo de Cristo devem agir dessa forma, edificando uns aos outros, edificando o corpo de Cristo. Então devemos buscar cada dia essa edificação. Nós observamos, irmãos, que para os membros da igreja ser edificados, nós precisamos que 3 problemas sejam resolvidos. 3 problemas precisam ser resolvidos na igreja para que haja essa reciprocidade no sentido da edificação, para que a igreja seja edificada. E aí você pergunta, mas na igreja de Cristo tem problema? É lógico, a igreja é composta por pecadores, e pecadores têm problemas. O primeiro problema é a indisposição na igreja, que é o que vimos no domingo passado. Precisamos vencer esse problema da indisposição, precisamos estar dispostos a ler a Bíblia, a orar, a congregar e a servir. Precisamos nos disponibilizar para o trabalho de Deus. Esse é um dos problemas que precisa ser resolvido para que a igreja seja edificada.
Se nós não lermos a Bíblia, vai ser problema. Vamos esfriar na fé e não vamos buscar a edificação. Se não orarmos, do mesmo jeito, vamos acabar esfriando cada dia, porque não estamos falando com Deus, colocando diante dele as nossas gratidões e as nossas petições, e vamos acabar enfraquecendo na fé. Se não congregarmos, da mesma forma, se não tivermos disposição para ir à igreja, para buscar a comunhão com Deus em primeiro lugar e com a igreja, que é o corpo de Cristo, vamos acabar esfriando também. E se não estivermos dispostos a servir a Deus no trabalho do Senhor, também vamos acabar enfraquecendo. Eu já dei esse alerta à igreja e vou dizer de novo. Procure assumir algum ministério na igreja. Por quê? Quando você assume um ministério na igreja, você cria um compromisso muito maior com a obra de Deus do que ser apenas um espectador. Não estou dizendo que o espectador não tem valor diante de Deus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, se você deixa de ser apenas um espectador e passa a assumir algum ministério na igreja, você cria um compromisso maior. Porque você tem aquele compromisso com Deus. Eu assumi um ministério na igreja e eu preciso ir à igreja para desenvolver, para exercer o meu ministério. Então você cria aquele vínculo maior do que ser apenas um espectador. Você vem, senta, assiste o culto, assiste, né? E vai embora. É diferente quando você vem, rapaz, eu tenho que chegar mais cedo porque eu tenho que tocar um instrumento, eu tenho que cantar, eu tenho que fazer uma leitura, eu tenho que fazer, então eu tenho que chegar mais cedo um pouco para me concentrar, para orar antes de começar o culto e assim começar bem, certo? É diferente, você cria aquele compromisso e aí você tem um vínculo maior. Então eu desafio os irmãos a buscarem isso, né? A assumir algum ministério na igreja. Tem vários, né? Nós temos necessidade de pessoas que toquem, temos necessidade de pessoas que cantem, que dirigem o culto, que fiquem na portaria, né? Já tem irmãos que fazem esse trabalho, mas quanto mais, melhor. Não estou dizendo que os que fazem não querem mais fazer, ou estão cansados, né, de fazer. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quanto mais pessoas para exercer os ministérios da igreja, melhor, porque fica mais dividido, certo? E mais pessoas têm a oportunidade de servir também, para não ficar só em algumas pessoas, como se só aquelas pessoas soubessem fazer aquilo. Outras pessoas podem fazer também, e assim o trabalho do Senhor anda muito melhor, né? Com mais pessoas fazendo. Na ausência de um, como fazer? Né? Um dia que eu não posso vir ao culto, quem vai tocar? Não tem outro tocador, né? Só eu toco. Então, era bom que outras pessoas se despertassem para esse ministério. Às vezes nós pensamos assim, não, mas é porque eu não tenho o dom. Vocês acham que eu tenho? Né? Às vezes, não, você tem, irmão, que você toca violão, teclado e tal, você tem o dom. Irmão, tem esforço, certo? Porque teclado mesmo eu não queria nem aprender a tocar. Mas eu vi a necessidade lá na igreja em Pedra Branca. Eu estava congregando lá, né? Os tecladistas foram saindo, né, deixando de tocar, e um certo dia, eu lembro como hoje, me despertou, tinha 3 violonistas e nenhum tecladista. Não pode. Como é que uma igreja desse tamanho, né, não é uma igreja grande, mas é uma igreja que tem membro suficiente para ter instrumentistas sobrando, tem 3 no violão e não tem nenhum no teclado, e tem pessoas na igreja que tocam teclado, mas estavam se eximindo, né? Teve um que deixou de tocar, sabe por quê? Estava indo tocar teclado com a blusa Baby Look, né? O bichão da academia, né? Pessoal que malha, não estou criticando ninguém que malha, que eu também às vezes vou para academia, mas às vezes tem gente que vai para academia, aí começa a criar música, é mostrar a musculatura, né? Aí o cara ia tocar teclado com a blusinha Baby Look, aquelas blusinhas bem fininhas, coladinhas no corpo, né? E aí o dirigente do louvor disse, irmão, rapaz, não mais ajeitar essas roupas aí, porque não dá certo não, mano. Você tocar desse jeito, né? Deixou de tocar teclado, para não mudar as vestimentas. Acredita? Tem disso, irmão. Infelizmente, é ser humano, é pecador. Por isso que eu disse, tem problema? Tem. O cara ficou indisposto para servir a Deus por causa de uma blusa. Aí eu lhe pergunto, o que é melhor? É servir a Deus no ministério ou usar uma blusinha Baby Look? Cada um tem as suas escolhas. E aí um ficou
com esse negócio, parou de tocar. O outro foi outro, porque os irmãos pediam lá para ele tocar mais alto no teclado, queria aumentar o volume e ele não queria tocar bem baixinho, né? Aí os irmãos, rapaz, você tem que tocar com o volume mais alto, senão nem não escuta. Parou de ir também. Então, infelizmente, tem dessas coisas. Então, tinha tecladista na igreja, mas não estavam dispostos. Então, foi o que eu fiz na minha doidice. Eu vou comprar um teclado e vou aprender. Lembra aquele outro teclado que tinha aqui? Aquele teclado era meu. Eu comprei o mais baratinho que eu podia comprar e comecei a treinar em casa. Com o livro mesmo do teclado, que vem na caixinha do teclado, vinha um livrinho ensinando os acordes. Aí eu comecei a treinar. Eu já tocava violão, né? Tocava não, arranhava, né? Treinando. Só coordenação motora, viu? Às vezes a gente pensa, não, é porque eu não consigo tocar de ouvido, não sei o que. Eu também não consigo, não. Só toco com a partitura ali, com a cifra, né? Até hoje, viu? Aí comecei a treinar só os acordes. Só coordenação motora, mudando acorde. Então, a minha esposa já estava enjoada em casa. Tanto eu ouvi só aquele blank. Não saía nada, né, de música. Era só treinando os acordes, coordenação motora. Com um mês eu estava tocando na igreja. Aí os irmãos, rapaz, tu sabe tocar? Não, estou aprendendo ainda. Né? Comecei há um mês atrás. Ou seja, determinação. Se você se determinar, não é obrigado, porque eu não tenho dom. Se você botar isso na cabeça, você já cria um bloqueio no seu cérebro para aquilo. Então você precisa ter esforço. Se esforçar. E tá aí, até hoje, graças a Deus, estou pelejando, né? Não sei tocar ainda não, mas estou aprendendo. Cada dia com esforço. Se eu não tivesse praticado esse esforço, não teria tecladista na igreja, né? Hoje, aqui, eu estou dizendo. Lá na Pedra Branca tem, né? Depois fui dar aula de teclado, né? Acaba que não sabe tocar, não toca de ouvido, aprendeu na amarra, foi ensinar teclado para os outros, né? É esforço, irmãos. Quando você vê uma necessidade na igreja, de algum ministério, você, tá faltando uma pessoa, vou chegar junto e vou aprender e vou fazer. Determinação. Nós precisamos disso, estar dispostos a servir. Quando Moisés diz, não, eu sou pesado de língua, não sei o quê, Deus disse o quê? Vai, eu colocarei palavras na tua boca. Então a gente tem que se dispor a fazer o trabalho de Deus e Ele vai nos usar como Ele quer. Então nós precisamos fazer isso. Foi assim também com o violino, né? Eu lá queria saber negócio de violino, negócio de estar pendurado no pescoço, né? Aí um dia o irmão Floriano chegou, irmão, rapaz, eu fui para uma cantata lá no Crato, coisa mais linda, um violino lá, bora implantar na igreja? Bora! Não sei não, mas nós aprendemos. Vamos comprar os violinos, aí compramos os violinos, aí veio o irmão do Boa Viagem, deu umas 2 aulas para nós, e eu em casa, né, igual o teclado. Aí comecei a tocar e fui ensinar outros. Determinação. Pergunta se eu toco violino hoje. Eu quero nem saber, está lá encostado, né? Mas eu fui para incentivar os irmãos a tocarem e alguns aprenderam e tocam, né? Inclusive a sobrinha da minha esposa, né? A Camila, que alguns conhecem aí. Toca hoje, teve aula comigo. Só foi uma aula, eu acho que eu dei a ela. E aí ela pegou o embalo e foi-se embora, por conta própria, né? Precisamos de determinação, disposição para servir. Se nós tivermos disposição, irmãos, Deus vai nos usar. E às vezes Ele vai até dar o dom que a gente não tem. Eu não tenho o dom, mas se você se esforçar e Deus quiser lhe usar naquela área ali também, Ele vai lhe dar o dom. Você só precisa se dispor. Irmão, mas é fácil você falar, né? Porque você já tocava violão. Mas eu não nasci sabendo não, né? Tudo a gente tem que aprender, com esforço, até que um dia a gente vai aprendendo e vai servindo. Certo? Hoje nós vamos estudar, irmãos, sobre o individualismo na igreja. É um outro problema que tem na igreja que precisa também ser resolvido. O individualismo. As pessoas querem, às vezes, fazer tudo só. Eu estou desafiando vocês porque eu não quero fazer tudo sozinho, não. Viu? Eu quero que vocês se envolvam nos ministérios da igreja. Se eu morrer, e aí? Vai parar? Ninguém prega, ninguém toca, ninguém canta? O ministério, meu irmão, precisa continuar. A obra de Deus precisa continuar. Então, pessoas precisam se levantar para servir. Opa, irmão, eu quero aprender a tocar. Opa, eu quero aprender a cantar. Eu quero aprender a pregar. E vamos ensinar, vamos treinar. Tudo é aprendível, é treinável. A nossa mente consegue aprender e a gente vai embora. Só precisamos estar dispostos.
e não querer ser individualista, querer tudo só, fazer tudo sozinho. Eu quero compartilhar com os irmãos os ministérios da igreja. Não sei se vocês já perceberam, faz dia que eu falo sobre isso, né? Assuma o ministério na igreja, assuma o ministério na igreja. Porque a igreja, irmãos, ela tem que estar pronta e preparada para andar com as próprias pernas. Nós não podemos depender só de alguém de fora. Ah, se o pastor for embora, pronto, aí o trabalho vai parar. Tem que vir outra pessoa de fora para dar continuidade ao trabalho. Não pode, irmãos. Não pode. Se a igreja tem membros, pessoas consagradas a Deus, vamos servir a Deus. A própria igreja para onde andar sozinho com as próprias pernas. Até que se um dia alguém quiser vir para cá para servir também, tudo bem. Mas contanto que a igreja ela tenha essa capacidade de andar com as próprias pernas. Certo? E nós estamos aqui para isso mesmo, é para ensinar vocês. Ensinar a tocar, ensinar a cantar, ensinar a pregar. O que precisar, que a gente souber fazer, a gente ensina. E se a gente não souber fazer, nós vamos aprender para ensinar também. É assim que funciona. Então, existe esse problema do individualismo e na Igreja de Cristo não pode ter isso. O diabo existe e tem procurado de todas as formas derrotar e destruir os filhos de Deus. Observe 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, o próprio apóstolo Paulo, um homem consagrado a Deus, ele reconhecia isso. Satanás existe, porque ele disse que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Então, ele está reconhecendo que Satanás existe. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, ele não ignorava a existência do diabo. Tem gente que se acha muito sabido e diz, não, o diabo não existe não. Vai pensando, né? Brinque e depois não se dê mal. Você tem que reconhecer que infelizmente ele existe e tem que se apegar à pessoa certa para combater ele, o inimigo. Você se apega a Deus para combater o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que você resiste ao diabo? Mateus capítulo 4, né? Onde Jesus resistiu às tentações do diabo como? Com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então é assim que nós resistimos ao diabo, com a palavra de Deus. E ele assim foge de nós, porque ele não resiste à palavra do Senhor. 2 Timóteo 2:26 diz, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprir a sua vontade. Então, mais uma vez, ele reconhecendo que o diabo existe e precisa ter cuidado para não cair nesses laços do diabo, né? Mas muitas vezes estamos sendo afetados pelo nosso próprio coração enganoso. A gente fica se enganando, achando, não, o diabo é por ali, né, e tal. Ele não vai mexer com a gente. Meu amigo, ele tentou Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus em carne. Você acha que ele não vai tentar a gente, não? Quem somos nós para o diabo não nos tentar? Cuidado com o coração. Jeremias 17:9 deixa bem claro que nós não podemos confiar no nosso coração. Por quê? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu gosto muito desse versículo para nos alertar que o coração ele não é só corrupto, ele é desesperadamente corrupto. É como se os nossos desejos, né, o coração aqui está falando não do órgão em si, mas dos nossos desejos. Eles são tão desesperados para fazer o que é errado, que é assim que ele é definido, desesperadamente corrupto. Nós temos o desejo mau, irmãos. Então precisamos nos apegar a Deus. Eu não posso confiar nos meus desejos, no meu coração, né? Eu tenho que confiar em Deus, porque eu não conheço o meu coração, não sei do que ele é capaz de fazer. Está aí lançada a pergunta, quem o conhecerá? Você acha que conhece o seu coração e pode confiar nele? Não pode. Então, não confie no seu coração, confie em Deus, que faz todas as coisas. Uma das grandes mentiras que o diabo tem ensinado é que se pode viver só, independente,
sem se envolver. E isso é mentira. Hoje, devido à internet, tem muita gente que acha assim, não, eu posso ser crente em casa, que eu tenho celular, eu assisto os pregadores melhor do mundo lá na internet. Então não preciso de igreja, não preciso de pastor, porque eu tenho como assistir na internet e pronto, sou crente em casa. Cuidado, viu? Cuidado que você já está quebrando um mandamento. Qual o mandamento? Lembra a referência? Me ajuda aí. Vou beber água enquanto vocês pensam. Qual é? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, né? Qual é o versículo? Vou dar uma pista. Começa com Hebreus 10, termina com 25. Hebreus 10 e 25. Não esqueçam, irmão, desse versículo. Anota aí na capa da Bíblia, certo? Porque hoje nós estamos sendo muito tentados a fazer isso. Ah, pai, porque deu uma dorzinha de cabeça hoje, eu acho que vai dar enxaqueca, né? Não vou para a igreja, não. Cuidado. Cuidado. Porque o inimigo pode estar ali tentando a não congregar. E você vai estar quebrando o mandamento de Deus. Não estou dizendo que você não pode faltar nunca, não. Certo? Mas, só se for, irmão, por um motivo irrefutável, certo? Se não for, não falte não. Venha nem que seja se arrastando, né? Eu lembro do irmão lá em Pedra Branca, o irmão Leodoro, já partiu para a glória, né? Ele ia, irmão. Ele teve AVC e tudo, e ele ia puxando da perna. Desse jeito. Ia e sentava lá na frente. Passava o corredorzinho, com uma bengalinha, lembra? Uma bengalinha, arrastando a perna e ia. Ele só parou de ir quando os próprios familiares disseram, não tem mais condição dele ir não, mas ele queria ir, até o fim da vida, né? Então, nós vemos esses exemplos e temos que pegar para nós os exemplos positivos. Temos que nos esforçar para congregar. Por quê? Porque Deus manda, não deixemos de congregar. Alguns têm o costume de fazer isso, mas que esses alguns não sejamos nós, né? Vamos orar e pedir força a Deus para não fazer parte desses alguns que deixam de congregar por qualquer motivo. Quais são as causas mais evidentes que têm levado os membros da igreja a se afastar uns dos outros, impedindo assim a edificação? Então vamos observar aqui algumas causas, né? O que tem causado isso? Esse individualismo. As pessoas têm se afastado uns dos outros na igreja e têm deixado de trazer edificação para a igreja. Primeira causa é a discórdia quanto a desempenho. Se uma professora da escola bíblica julga que seu cargo inclui a aquisição de material didático para suas aulas e o superintendente acredita ser dele essa responsabilidade, o conflito já vai surgir, né? Então, às vezes, irmão, por coisas bestas, os membros da igreja ficam discutindo e brigando e causando assim a discórdia. Causa a discórdia, automaticamente vai criar o individualismo, as pessoas vão tender a fazer as panelinhas. Quando conta o problema para os outros, só conta a sua versão, né? Puxa a sardinha para a sua lata, não dá crédito ao outro de forma alguma, só você é a vítima, o outro que está errado. E aí, além de se afastar, ainda joga os outros contra a outra pessoa. Isso é um grande problema na igreja. Um grande problema. Vai causar esse individualismo. E aí você acaba chamando a atenção para você. Não, o problema foi do fulano. Porque quis comprar o material bíblico para a escola dominical. A responsabilidade era minha, ele não podia fazer aquilo. Aí cria um problema, uma discussão. Nós temos de aprender, irmãos, a suportai-vos uns aos outros. Suportar os outros. Não que os outros sejam insuportáveis, mas é você ter uma certa tolerância para conviver com as pessoas. Nós vivemos no mundo onde há gente. Ou nós aprendemos a conviver com gente, ou nós vamos viver com problema. Porque nós estamos rodeados de gente. Então, se nós encararmos as pessoas como se fossem problemas,
nós vamos estar rodeados de problemas. Então precisamos abrir a mentalidade e pensar o quê? Eu tenho que aprender a conviver com as fraquezas dos outros. Porque eu também tenho as minhas fraquezas. Eu não sou perfeito. Nós não podemos esperar que as pessoas sejam iguais a nós. É um outro erro grande do ser humano. Não, mas porque o fulano de tal, já ouviram isso? Devia fazer assim. Ele devia saber que isso não podia ser feito. Já ouviram alguém revoltado por conta disso? Já ou não? Alguém criticando assim, rapaz, fulano de tal não podia fazer isso, porque era melhor se ele fizesse desse jeito, não é? O que é que nós estamos querendo dizer com isso? Que nós queremos que as pessoas pensassem e agissem como nós. Porque do jeito deles está errado. Eles deviam fazer do meu jeito. Mas espera aí. Até os dedinhos da mão são diferentes. Como é que eu vou esperar que o ser humano, todo ser humano, seja como eu? Pense igual a mim e haja igual a mim. Isso não pode acontecer, irmãos. Então nós temos de entender que as pessoas são diferentes, elas pensam diferente, elas agem diferente. E eu tenho que aprender a respeitar. Certo? Não estou dizendo que a gente vai tolerar o erro, o pecado. Isso não, né? Mas uma atitude, porque é diferente da minha, eu não posso criticar as pessoas ou criar confusão, ou briga, ou discórdia, principalmente dentro da igreja, por causa de pensamentos diferentes. Um pensa que devia pintar a igreja de verde. O outro pensa que devia pintar de branco. Não, branco é feio demais, eu queria amarelo. Aí começa a criticar um ao outro, né? A gente ensina isso na escola também, as crianças, porque as crianças têm essa mania. Não sei onde elas aprendem isso. Um diz uma opinião, aí o outro diz, não, isso aí não presta não. Vocês já viram isso não, né? Vocês não mexem com sala de aula, né? A gente vê isso direto, né? O menino dá uma opinião, aí o outro, podendo só dizer a opinião dele, não. Tem que criticar o outro, a opinião dele. Vamos decidir que cor vai ser a decoração da formatura. Aí o menino, eu quero verde. Não, verde é feio demais. Por que você tem que dizer que o verde é feio, meu amigo? Diga só que você quer amarelo. E o outro, eu quero vermelho, eu quero rosa, eu quero azul. Mas não, tem que falar do outro de forma negativa, criticando o outro, para poder dizer o meu. A natureza humana, irmãos, que é desprezar o outro, o próximo. E a gente ensina isso lá na escola já. Olha, não pode. Você dê a sua opinião, mas você não pode criticar o outro, não. Questão de gosto, ninguém se discute, né? Cada um tem um gosto. Então você não pode dizer que o outro é ruim. Você já aprovou do outro? Não, então não pode. Mas porque eu não gosto do verde. Problema seu que não gosta do verde, mas ele vai existir sempre. Então você não pode criticar o verde porque você não gosta. Diga a cor que você gosta e pronto. Não critica o outro, não. Isso é convivência. É regra de convivência. Respeitar o próximo. Onde é que nós encontramos esse princípio? Na Bíblia, irmãos. Ame o próximo como a ti mesmo. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Você quer ser criticado quando dá uma opinião? Quer? Não. Então não critique a opinião dos outros. A vida é muito simples, irmãos. Parou para pensar? De um tempo para cá eu venho entendendo isso. Eu sofri, viu? Para entender isso. Mas hoje, graças a Deus, eu entendi. A vida é simples de se viver. É só observar a Bíblia e colocar em prática. É muito simples. Se eu colocar em prática o que a Bíblia me diz, irmãos, a vida se torna maravilhosa. Não tem problema, não tem dificuldade, não tem discussão, não tem briga. Não tem. A gente cria os problemas, porque nós não observamos as Escrituras e queremos agir da nossa maneira, e não da maneira de Deus. Aí dá tudo errado. Aí sofremos, brigamos, aí discutimos, aí cria confusão, e vem aquele negócio todo. Então, obedece a Deus, que é muito mais fácil. Ame o próximo como a si mesmo. Não faça com os outros o que você não queria que fizesse com você. Pronto. É isso que Deus ensina. E aí você vai conseguir viver em sociedade. Se você procurar sempre criticar os outros que não agem como você, não pensam como você, você vai acabar ficando só. Aí vem o problema do individualismo. E aí você sozinho consegue fazer o quê? Não faz muita coisa não, irmãos. Você ainda faz alguma coisa, mas faz muita coisa não. Você não consegue chegar longe sozinho.
Precisamos uns dos outros. E na igreja de Deus, principalmente, porque nós somos um corpo. Cristo é o cabeça. E nós, os membros, somos o corpo de Cristo. Precisamos uns dos outros. Eu não posso viver só. Achar que não, os outros não sabem, eu é que sei. Não pode ser assim. Somos membros, precisamos uns dos outros. Certo? Então, um dos grandes problemas é esse, né? O que causa o individualismo é a discórdia quanto ao desempenho. O outro é o choque de personalidade, uma outra causa do individualismo. Um é idealista, né? Sonhador e tal. O outro é pragmático, ou seja, é mais prático. Então, um gosta de sonhar muito e o outro gosta de fazer. Dá um choque de personalidade. E cuidado, que às vezes cria panelinha na igreja por isso, viu? Os idealistas, os sonhadores, eles começam a se juntar, né? Contra os pragmáticos, que aqueles são mais práticos. E aí fica as duas panelinhas, dos sonhadores e dos que gostam de fazer as coisas logo, né? Cuidado. A gente não pode se dividir na igreja com grupinhos, certo? Tudo é um corpo só. Um é direto e sincero, que isso quase não tem, né? Enquanto o outro é cheio de tato e cautela, né? Um fica por ali arrodeando, né? O outro vai direto ao ponto. Existem essas diferenças, esses choques de personalidade dentro da igreja. Isso pode causar também o individualismo, dividir as pessoas. Então nós precisamos aprender a conviver, para não se tornar individualista. Uma outra causa é o tratamento injusto. Sentimos-nos tratados injustamente quando nossas necessidades e desejos permanecem insatisfeitos, enquanto que os de outras pessoas, né, essas necessidades de outras pessoas, na mesma posição que nós, estão sendo atendidas. Então, às vezes, a gente se acha injustiçado. Ah, mas fizeram isso por fulano de tal, não fizeram comigo? Então, vou me isolar. Aí se torna individualista. Então, se o outro errou por lhe tratar com diferença, deixa o erro com ele. Se você se isolar, aí você já vai estar cometendo um erro também. Aí o problema já vai ser seu. Então, quem errou, que erre. Você não tem nada a ver com isso. E cada um preste conta com Deus. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Se você puder ajudar essa pessoa a não cometer mais esse erro, beleza. Mas você pegar e, não, fiquei com raiva porque fulano tal fez isso, por fulano não fez comigo. Então, não quero conversa com ele. Você vai estar com problema. Procure ajudar. Numa oportunidade, aconselhe. Rapaz, se você trata uma pessoa assim, trate os outros, né? Também, porque Deus quer que você trate todos da mesma maneira. Certo? As pessoas que agem assim, irmãos, às vezes são até mal interpretados, né? Felizmente não é assim mesmo. Se você procura tratar todos do mesmo jeito, você também é criticado. Sabia disso? Sabia não dessa? Tem pessoas que criticam. Se você procura tratar todos do mesmo jeito, a atenção que você dá a um, você dá a outros. A todos. Mesma atenção. Você ainda é criticado. Porque tem pessoas que querem mais atenção do que o que você dá para os outros. E aí, se você regra aquela atenção, porque você quer dar atenção, a mesma atenção a todos, aí você ainda é criticado. Observe, eu procuro fazer isso. Eu não sou exemplo para ninguém, eu sempre digo isso, né? Eu tento fazer isso, dar a mesma atenção para todos. Como é que eu faço isso aqui na igreja? Não sei se vocês já perceberam. Eu vou revelar o segredo para vocês, né? Quando termina o culto, vocês já me viram sair cumprimentando as pessoas ali? Onde é que eu fico? Fico aqui, né? Ajeitando as coisas e tal. Por quê? Para ter esse cuidado. Porque se eu saio daqui do púlpito e começo a cumprimentar um ou outro, às vezes eu cumprimento um, aí puxo assunto e eu fico dando atenção só àquele. E não dou atenção aos outros. Aí as pessoas podem pensar, o pastor vai só dar atenção a fulano de tal, né? Então eu fico aqui. Estou dando atenção a todos da mesma forma. E ainda posso até ser criticado por isso. Porque às vezes a pessoa pode dizer, rapaz, o pastor termina o culto, fica ali, não vai falar com ninguém, né? Eu estou aqui. Eu estou à disposição dos irmãos. Aquele que tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, eu estou aqui, aberto ao diálogo. Vocês já observaram alguém vir me procurar aqui no púlpito e eu não dar atenção?
Observaram se eu fiz isso já? Alguém veio me procurar aqui no púlpito, eu digo, não quero falar com você não. Já fiz isso? Não, porque eu estou aqui à disposição da igreja. Então, se alguém quer vir tirar uma dúvida comigo, quer vir perguntar alguma coisa, eu estou aqui. Então, por que eu ajo dessa forma? Para dar atenção a todos da mesma forma. Não tratar, porque é o queridinho pastor, só fala com fulano de tal, né? Então, não vou dar essa brecha. Acho melhor ser criticado por fazer o que Deus manda. Dê a mesma atenção a todos. Então, se alguém me critica porque eu estou querendo fazer isso, aí já não é comigo, né? Eu tenho a minha consciência limpa diante de Deus que eu quero dar a mesma atenção e o mesmo tratamento a todos. Certo? A minha esposa já é mais emotiva, né? Eu sou mais racional, né? A minha esposa, amor, vai ser o quê? Vai falar com fulano, cicrano. Não vou não. Porque se eu for lá falar com fulano ou com cicrano, vão achar que eu estou dando preferência e atenção só àquele. Eu não vou. Vou ficar aqui, estou dando atenção a todo mundo. Quem me cumprimenta, opa, boa noite, bom dia, né? Estou dando atenção a todo mundo, certo? Então, foi a estratégia que eu encontrei para tratar todos do mesmo jeito. Porque senão vão achar que eu estou com panelinha, né? Então, estou só abrindo o jogo para os irmãos, porque dentro do assunto é propício eu revelar isso, né? Para que os irmãos não achem que eu estou aqui achando que sou melhor do que os outros. Que às vezes pode surgir isso na mente, né? O pastor se acha melhor do que os outros, não sai nem do lado do púlpito, né? O pastor não vem falar com ninguém, né? Estou dizendo para os irmãos o motivo pelo qual eu não vou, né? Para não achar que eu estou dando preferência a um ou a outro. Quarta causa do individualismo, competição entre os membros da igreja. Competimos inconscientemente pelo reconhecimento de nossos esforços. Queremos parecer mais maduros espiritualmente. Então, esses são alguns problemas, às vezes, que acontecem, né? Nós queremos competir na igreja. Quem é melhor do que o outro? Eu quero ser reconhecido pelo que eu fiz. E quando não sou reconhecido, fico frustrado e me isolo. Não faça isso. Por que irmãos, que nós fazemos os trabalhos da igreja? Para quem é? Para Deus. Então não deve esperar reconhecimento do ser humano. Porque o irmão fulano de tal não me agradeceu pelo que eu fiz. Oxe, você está fazendo para ele? Você tem que fazer para Deus. Não é para o irmão que você faz. Você faz servindo o irmão para a glória de Deus. Então você não deve esperar reconhecimento do irmão. Vou fazer mais isso não, né? Porque eu fiz, fulano de tal não deu nem muito obrigado. O problema dele. Né? Você fez para Deus. E fique em paz. Consciência pura diante de Deus. Pronto, acabou. É isso que devemos procurar, que é o que Paulo ensina na Bíblia. Busque ter a consciência pura diante de Deus. E aí? Se alguém lhe reconhece pelo que você fez ou não fez, alguém deu muito obrigado ou não deu, isso aí não importa. Certo? Não se frustre com isso. E quando você vai entrar no ministério, na igreja, você já tem que entrar sabendo disso também. Você não entra no ministério na igreja para ser aplaudido, não. Porque eu vou tocar, as pessoas vão reconhecer. Quando eu terminar de cantar, vão bater palma, né? Negativo. Você canta para Deus. Você está louvando ao Senhor, cultuando a Ele, adorando ao Senhor. Não deve esperar reconhecimento de ninguém. Porque eu vou pregar, porque quando terminar eu espero uma salva de palma, né? Negativo. Você está pregando por amor a Deus. Você está servindo ao Senhor. Então não devemos esperar reconhecimento humano. Porque senão você vai se frustrar e vai se isolar. Certo? Então não faça isso. Nós vimos, irmãos, as 4 causas do individualismo. Vou só recordar o título para tentar ficar na memória aí. A discórdia é uma das causas. O choque de personalidade, outra causa do individualismo. O tratamento injusto e a competição entre os membros da igreja. São as 4 causas do individualismo. No próximo domingo nós vamos observar aqui as soluções, né? Como solucionar esses problemas, essas causas, certo? E vamos orar ao Senhor para que nós não caiamos nesses problemas, né? De estar criando esse individualismo, querer viver sozinho na igreja, que não dá certo. Precisamos uns dos outros, precisamos dos membros da igreja, precisamos nos envolver, nos engajar no trabalho do Senhor a cada dia. Amém? Vamos orar.
Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós. Te agradecemos pela Tua palavra, que nos orienta como devemos viver a cada dia, honrando e glorificando Teu santo nome. Pedimos ao Pai que Senhor possa quebrantar o nosso coração para não fazermos o que nos agrada, mas fazer o que Te agrada. Porque essa deve ser a razão do nosso viver. Glorificar o Senhor, fazer o que agrada a Ti, cumprir os Teus mandamentos para a glória do Teu santo nome. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia, a Tua proteção e o Teu cuidado. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, que Deus abençoe e até a noite, se Deus quiser.